Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Quem está no chat comigo, já coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa também um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Então, se tem sido bênção para você, o teu like ajuda para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa transmissão. Uma outra forma de você compartilhar essa transmissão é espalhando o link, seja num grupo ou para uma pessoa em particular. Se Deus trouxe alguém à sua memória, quem sabe essa não vai ser uma oportunidade dos céus falarem ao coração de alguém. E antes de nós lermos, gente, peça a Deus com sinceridade para que Ele fale ao teu coração. Não precisa uma oração muito longa, muito rebuscada, é apenas uma frase simples. Diga assim, ó, Senhor, fala comigo nesse momento. Apesar de ser uma frase curta e simples, se ela for sincera, ela vai trazer um grande impacto para você nos próximos minutos, porque Deus vai falar contigo. Então, que isso seja mais do que ondas sonoras entrando pelo seu ouvido. Que seja mais do que informações chegando ao teu cérebro. Que seja principalmente a voz de Deus falando ao teu coração. Amém? Vamos lá? João capítulo 9, versículo 1 em diante. Olha o que diz, gente. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Olha só. Jesus ele caminhava com os seus discípulos, ele andava, digamos, com a tropa praticamente, né? Os seus discípulos ali, não apenas os 12, mas outros discípulos que não são nomeados no Evangelho, mas que estão ali. Por exemplo, quando Jesus comissiona os discípulos a irem pelas aldeias, curando enfermos, expulsando demônios, a Bíblia fala que foram 70 enviados. Então não eram apenas os 12 que caminhavam com Jesus, mas outros discípulos também, que mesmo que não tiveram os seus nomes identificados, não tiveram tanta proeminência na narrativa bíblica, ali estavam caminhando com Jesus, estavam próximos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, seguindo os passos dele. Mas apesar de toda essa equipe, digamos assim, estar andando com Jesus, é o próprio Jesus que observa um homem que era um cego de nascença. Gente, de todas as curas de Jesus narradas nos evangelhos, essa é a única em que alguém tem comprovadamente uma doença desde o seu nascimento. Por exemplo, Bartimeu é um cego, mas não há no texto bíblico uma afirmação que ele era cego de nascimento. Inclusive eu, em particular, quando falei aqui de Bartimeu, comentei com vocês que alguns teólogos dizem que Bartimeu ele ficou cego fruto de uma punição do exército romano, do Império Romano, para o seu pai, Timeu, e para toda a sua família, inclusive Bartimeu, cujo nome significa filho de Timeu. Então, fechando esse parêntese, a única pessoa da Bíblia que foi curada, onde ela comprovadamente nasce com uma doença, é este homem aqui. E Jesus olha para ele, Jesus presta atenção nele. Quando a Bíblia fala que Jesus viu um homem cego de nascença, não é só ver e passar batido, é parar e prestar atenção. Então, embora todos aqueles discípulos estivessem com Jesus, é o próprio Jesus que presta atenção em alguém que muitas vezes é desprezado pela sociedade. Gente, se até hoje pessoas com algum nível de deficiência física elas sofrem preconceito da sociedade, imagine naquela época, onde a visão sobre isso era até espiritualizada. As pessoas achavam que era uma maldição de Deus alguém ter uma deficiência. Então note que aqueles que são desprezados aos olhos dos homens, Jesus presta atenção neles. Gente, isso traz um consolo tão profundo para a nossa alma, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a dificuldade que nós estamos passando. Eu vou mais longe. Muitas vezes, nem nós mesmos conseguimos compreender as batalhas que acontecem dentro de nós. Mas aquilo que as pessoas não compreendem, aquilo que nem nós mesmos compreendemos, Jesus sabe exatamente o que nós estamos passando e ele tem a solução, ele tem um remédio para a nossa necessidade. Então, sempre que você se sentir humilhado pelos homens, esquecido pelos homens, talvez você se sinta esquecido pela sua própria família, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos, talvez você se sinta desinteressante, você mesmo não tem uma visão interessante sobre si mesmo, eu te digo
que Jesus, ele olha para você, ele vê importância em você, mesmo que ninguém veja, mesmo que nem você veja importância na sua própria vida, na sua própria história, Jesus, ele olha para você e ele vê importância em você. Então, no versículo 1, isso a gente já aprende no início da história. Todos estão caminhando, todos estão passando, mas é Jesus que presta atenção naquilo que ninguém vê. E aí, quando Jesus olha para esse homem, os discípulos perguntam para Jesus, Rabi, versículo 2, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Essa é uma pergunta. Olha o que eu acabei de citar. Naquela época, a visão que se tinha era que uma doença, uma enfermidade, ela seria uma punição de Deus, ou pelo pecado que a pessoa cometeu, ou por um pecado, uma maldição que os seus pais carregassem. Essa visão não permitia exceções. Então, todo doente ele estava sofrendo algum nível de maldição de Deus. Lembrando que essa era a visão da época. Até porque no próximo versículo, Jesus vai dizer que essa pergunta não encontra guarida. Existe um outro motivo para aquele homem ser cego. Mas olha o que é interessante, gente. Quando os discípulos veem um cego, eles começam a procurar culpados pelo aquele estado de deficiência visual daquele homem. É muito, muito, muito comum que nós sejamos levados e a gente perde muito tempo, muita energia da nossa vida buscando culpados, gente. Na verdade, buscar culpados não vai resolver muita coisa. Agora, pera lá, deixa eu te explicar. Uma coisa é você parar para refletir na sua vida a fim de buscar uma melhora, né? Peraí, tomei um tombo aqui na vida, deixa eu ver como que eu caí, por que eu caí, para que eu não repita o erro. Isso é uma coisa. A segunda coisa é você ficar constantemente buscando culpados. A culpa é do governo, a culpa é dos pais, a culpa é dos amigos, a culpa é do cônjuge, a culpa é do filho, a culpa é do time de futebol, a culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa. Isso muitas vezes é uma fuga da autorresponsabilidade. Sabe quem faz isso? Vítima. E vítimas não possuem destino. Isso pode parecer uma frase de efeito, mas a verdade é que vítimas estão constantemente terceirizando a culpa por aquilo que ocorreu com elas. O que eu quero te dizer, gente, não é que tudo o que ocorreu na sua vida é sua culpa. Por exemplo, uma criança que sofreu um abuso na infância, muitas vezes aquela criança nem tinha condição de se proteger. É claro que ela não teve culpa daquilo acontecer. Agora, uma outra coisa é a pessoa perder a oportunidade de redimir a sua vida, de mudar a sua história e ser uma pessoa vencedora só porque algo ruim aconteceu na sua vida. Você está entendendo? Então, os discípulos estão aqui procurando. Por que ele nasceu cego? Quem é o culpado por ele nascer cego? Foi um pecado dele? Foi um pecado dos pais? Quem pecou? Quem é o culpado? Quem é o culpado? E muitas vezes te perde a visão do que Deus tem para nós, porque nós estamos constantemente buscando quem foi o culpado. Eu quero te convidar a você sair do versículo 2 e para o versículo 3. Olha o que Jesus fala. Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Olha só, havia uma crença de que todo enfermo estava assim por fruto, meu Deus, por fruto de um pecado cometido por ele ou pelos seus pais, pelos seus parentes anteriores. E Jesus fala assim, ó, esse homem, ele não está cego porque alguém pecou. Ele está cego, ele nasceu cego porque Deus o escolheu para que através dele a glória do Senhor se manifestasse. Então havia uma razão sobrenatural do céu para que aquela dificuldade se abatesse sobre aquele homem. Nós vamos ler aqui até o versículo 7. Mas se você tiver curiosidade, depois em casa você vai ler. E você vai ver que no restante do capítulo inteiro, a cura daquele cego faz com que toda aquela aldeia, todo aquele círculo de pessoas fossem tocadas pelo poder de Deus. Os mestres da lei ficam confusos, eles ficam sem argumentos contra Jesus. Afinal de contas, uma pessoa que sempre foi cega, que todo mundo conhecia como portadora de deficiência visual, de repente a pessoa está curada. Então não tem argumentos contra as evidências do milagre de Deus. Agora, muitas vezes, Deus permite que as circunstâncias da nossa vida sejam difíceis para que quando Ele operar na nossa vida, a glória dele seja indiscutível diante daqueles que estão ao nosso redor. Sabe aquela história que era
tão difícil, aquela pessoa que era tão afastada de Deus, você falava assim, ó, fulano nunca vai ser um filho de Deus. Fulano nunca vai servir a Deus. Aí de repente aquela pessoa é tocada pelo Senhor, aí você fica de cara, né? Você fala, cara, só pode ter sido Deus, porque não tem outra explicação. Então muitas vezes Deus permite essas histórias acontecerem para que a glória dele seja manifestada. Tem até uma frase que alguns pregadores antigamente falavam que diz assim: Deus complica, depois descomplica, depois explica por que complicou. Então, muitas vezes, Deus permite que alguns embaraços ocorram, não como punição por algo que alguém fez, mas como um cenário difícil, para que neste cenário difícil ele opere um grande milagre em nossas vidas. Você crê nisso? De verdade, se agarra essa palavra. Receba essa palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque nem tudo é fruto de uma maldição, nem tudo é fruto de pecado. É claro que pecados existem, maldições existem, mas tem dificuldades que ocorrem na nossa vida que são um cenário onde Deus vai operar algo tão lindo que as evidências, as marcas, as digitais de Deus ficarão nítidas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, ao invés de procurar culpados, busque entender qual é a vontade de Deus nessa situação. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer fazer com isso? Isso com certeza vai tirar a sua mente de um campo de murmuração e vai te levar a perceber o brilho da glória de Deus. Onde o mundo vê crise, o céu vê uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Então, versículo 4, Jesus já fala, né? Isso aconteceu para que o poder dele, para que o poder de Deus se manifestasse naquele cego. E olha o que Jesus vai falar: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Olha só, gente, vamos lá. Isso aqui está registrado na Bíblia há milhares de anos, tá? E mesmo assim, mesmo sabendo que Jesus cuspiu no chão, pegou o lodo e colocou nos olhos do cego, hoje, quem de nós deixaria um profeta cuspir no chão, fazer um lodo e colocar dentro da nossa ferida? Você dizer logo, não, peraí, se é o meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, mano. Você vai infeccionar a ferida do meu filho, sabe? Uma coisa muito estranha, fora do comum. Eu acredito que tem dois simbolismos aqui. Primeiro, dizem os teólogos que aquele cego não tinha, vou utilizar uma linguagem rústica aqui, tá? Uma linguagem muito simplória. Diz que aquele cego não tinha as bolas dos olhos, como se tivesse essa parte onde a gente tem os olhos, como se dele fosse vazado, furado, entende? Então, naquele momento, é como se Jesus estivesse aplicando o mesmo princípio do Éden, onde onde Deus do barro, ele constrói o homem. Essa é a primeira observação que eu entendo que nós precisamos refletir. A segunda coisa é que, por mais que pareça estranho na nossa perspectiva, Deus costuma trabalhar por caminhos que nós não percebemos. Deus costuma mover na nossa história em situações, em perspectivas que fogem à nossa inteligência. Todos nós, gente, temos uma visão de Deus. No fundo, um dia eu vou fazer um devocional sobre isso. Todos nós, no fundo, somos teólogos. Sabia disso? Até um ateu, no fundo, ele é um teólogo. Ele tem uma visão de Deus, ele tem uma opinião de quem é Deus. Embora, claro, o ateu ache que esse personagem Deus não exista. Mas ele tem uma visão do que é esse personagem Deus. Todos nós temos uma visão de Deus. Então nós olhamos para a vida, olhamos para as situações e entendemos um pouco ali o que é que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, por que Deus vai fazer. Só que mesmo alguém que conheça Deus na profundidade costuma ser surpreendido por Deus, porque o Senhor trabalha de formas que muitas vezes fogem à sabedoria humana. Deus fala, o apóstolo Paulo fala que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. É por isso que tantas vezes nós buscamos resolver as situações na força do nosso próprio braço e não conseguimos. E quando entregamos na mão de Deus,
de um modo miraculoso, num passe de mágica. Deus, ele entra em providência, ele toca no coração de pessoas que você não imaginava, ele move as pedras, ele move os pauzinhos e de repente um milagre acontece. Por quê? Porque Deus costuma trabalhar de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Então Jesus cospe no chão, ele faz um lodo na terra e ele coloca nos olhos do homem. Agora preste atenção, preste atenção. O homem não é curado quando Jesus coloca o lodo nos olhos dele. Vamos seguir o texto, versículo 7. Em seguida, Jesus disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou enxergando. Jesus coloca o lodo nos olhos daquele cego, mas a cura só acontece quando aquele cego obedece. Gente, vamos fechar isso aqui. Vou terminar o devocional aqui. Olha só, pega isso em nome de Jesus. Jesus poderia curar aquele cego imediatamente? Claro. Jesus precisava de algum lodo para curar aquele cego? Não, só Jesus faz isso aqui, ó. Passe a enxergar, ele passaria a enxergar. Jesus poderia soprar, poderia bater na cara dele, poderia fazer ele levitar, poderia fazer o que quisesse para que aquele homem voltasse a enxergar. Por que que Jesus coloca o lodo nos olhos dele e manda o homem se lavar no tanque de Siloé? Porque Jesus deixa um espaço na história para que aquele homem exerça a sua fé. Preste bem atenção. Deus deixa um espaço na história daquele homem para que ele exerça a sua fé. E Deus costuma fazer isso conosco. Às vezes uma coisa vai acontecer com você daqui a 10 anos. Chega um profeta hoje e te dá uma profecia. Ele fala, Deus vai fazer isso, isso e isso. Aí você acha que é na semana que vem, que é no mês que vem, que é no ano que vem. Só vai acontecer daqui a 10 anos. E você fala, Deus, já que ia acontecer só daqui a 10 anos, por que o Senhor me falou quando estava perto de acontecer? Eu fiquei ansioso. É porque Deus, ele deixa um espaço de tempo para que você exerça a sua fé. E a sua fé, ela constrói uma ponte entre a palavra de Deus e o milagre de Deus. Então, quando Jesus, ele coloca o lodo nos olhos daquele homem e fala assim, ó, vai e se lave no tanque de Siloé. Se aquele homem não acreditasse em Jesus, ele não iria se lavar e ele não receberia o milagre dele. Imagina comigo, você agora é aquele cego. Aí tem um profeta, Jesus. Jesus diz que vai te curar. Ele coloca um lodo no seu olho. Você é cego, tá? Você é cego, você não tá vendo Jesus. Só tá ouvindo ali, dizendo que vai te curar. Ele coloca um lodo no seu olho e fala assim, ó, vá até o tanque e tal e se lave que você vai ser curado. Gente, a possibilidade desse cara ficar cabreiro, de achar que estavam, digamos assim, tirando onda com a cara dele, tá me zoando. Você coloca um lodo no meu olho aqui e me manda me lavar para eu poder ficar curado. Porque se você é o poderosão, por que você não me cura agora? Então, nesse momento, aquele homem tem a oportunidade de crer. E ele crê indo até o tanque de Siloé. Sabe por que ele foi até o tanque? Porque ele cria. Se ele obedecesse a Deus, ele seria curado. Sempre tem um espaço na nossa história que Deus deixa uma espécie de gap, um espaço onde nós precisamos completar com a nossa fé. Deus pode fazer independente de nós? Com certeza. A maioria das coisas Deus faz independente de nós. Mas sabe uma coisa que Deus gosta? É de nos tornar participantes do milagre. Deus gosta de nos tornar participantes do que Ele está fazendo. Então, muitas vezes, esse espaço que Deus deixa para que nós obedeçamos é um privilégio que nós temos de participar das grandes histórias de Deus. Esse homem vai até as águas do tanque Siloé. E note, na minha versão aqui, por exemplo, tem um parêntese que diz assim, ó, vai e lave-se no tanque de Siloé. Aí tem entre parênteses, que significa enviado. Siloé significa enviado. Ou seja, a cura só vem quando aquele cego mergulha nas águas daquele que foi enviado. Eu quero te dizer, o maior milagre da sua vida só vai acontecer quando você de fato mergulhar nas águas daquele que foi enviado para te salvar, nas águas de Jesus. Você pode ouvir uma palavra, você pode ouvir uma música, você pode ouvir uma pregação, você pode ouvir uma história, pode ter vivenciado algo, mas muitas vezes você vive de gota em gota. Deus está te chamando, te chamando, te chamando, mas você resiste. Você quer ser apenas um entusiasta da fé cristã, mas Deus está te chamando para você se lavar nas águas de Jesus. Porque quando você se lava nas águas de Jesus,
assim como aquele cego passou a ver após mergulhar nas águas do tanque Siloé, nós também seremos curados e passaremos a enxergar a vida de um modo diferente quando nós mergulhamos nas águas de Jesus. Naquele momento, uma grande cura ocorreu. Você pode ler na sua casa o restante do capítulo, você vai ver que foi um burburinho, um bafafá com a cura desse homem. E dessa mesma forma, uma grande cura pode ocorrer na sua vida se você crê que isso que você está passando não é para você ficar procurando culpados, não é para você ser uma vítima, é para que você entenda que a glória de Deus pode se manifestar na sua história. Mergulhe nas águas de Jesus e eu tenho certeza que você vai passar a enxergar toda a sua vida de um modo diferente, porque Deus vai sarar a tua visão. Amém, gente? Tem muito mais coisa aqui nesse texto, mas eu acredito que Deus já está falando com cada um de vocês. Então, quero orar junto contigo agora. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu honro o teu nome, Pai, e eu te apresento a vida de todos os que estão aqui nesse momento. Eu te peço, Pai, uma cura especial do corpo, na alma e no espírito de cada um dos que estão nos assistindo. Senhor, que cada um aqui possa provar verdadeiramente dos teus milagres, do teu poder, da tua mudança de vida, a mudança que só o Senhor pode causar. E que nós não tenhamos medo, ou se tivermos, que possamos vencer o medo com a coragem, vencer o medo com a fé, e verdadeiramente possamos mergulhar nas águas daquele que foi enviado para nos salvar. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui. E declaro a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Você sabe que seu like é muito especial. Se inscreve aqui no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E todo sábado, também às 7h30 da manhã, eu tenho colocado aqui ministrações musicais para você orar junto, para você fazer o seu culto individual em casa, onde estiver. Tem um tempo de adoração para cantar junto também. Então, todo sábado, 7h30, tem uma ministração musical também aqui. Coloca nos comentários qual foi a parte que Deus mais falou contigo nesse devocional. Estou aqui desejoso de ver o teu feedback e glória ao Senhor por toda a maravilha que tem ocorrido através desses nossos encontros matinais. Tá bom? Shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.